Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo e falei que estava difícil de encontrar alguém para trabalhar no Hantaiban. Hantaiban seria, a gente trabalha aí numa fábrica de 2 turnos, né? E no outro turno, para fazer o serviço que eu faço, estava difícil de encontrar alguém, né? O pessoal entrava, saía. E eu sei que já passaram 5 pessoas ali e agora estamos na 6ª pessoa. Vamos ver se dessa vez vai dar certo, né? Eu vejo muita gente falar assim que o Japão já era, que o Japão acabou, não tem mais serviço, né? Então eu queria trazer aqui um pouco da minha experiência sobre isso. Eu sempre falo que emprego aqui ainda tem, né? Sempre vai ter. Eu acho que isso sempre vai ter e o que vai mudar são as condições de trabalho, né? São os valores do salário. Então, o que acontece é empregos que são melhores, que pagam mais, eu acredito que é mais difícil de encontrar, porque quem está numa vaga dessa dificilmente vai sair, né? Então, acontece o contrário para quem está numa vaga de um serviço ruim, pesado, sujo, né, que paga pouco, por exemplo. Isso aí vai ter uma rotatividade maior e é aí que sempre vai existir as vagas, sabe? Em grande número. O serviço que eu faço, né, para quem me acompanha sabe que eu trabalho abastecendo linha. A gente tem que abastecer 3 linhas, né? Então ali a gente abastece com peças, né? Eu trabalho no setor de Kumitate. Kumitate, para quem não sabe, é a parte de montagem, né? Já é a montagem final da peça. Então ali a gente tem que abastecer a linha com as peças que vão ser utilizadas para esse trabalho. Então a gente abastece 3 linhas com essas peças. Depois tem um outro tipo de peça que a gente precisa ir buscar com outro carrinho. Então eu faço uma volta com o carrinho. Depois eu tenho um segundo carrinho para fazer mais uma volta nas 3 linhas. E depois tem mais uma linha que eu preciso abastecer mais uma pecinha lá. Mas são coisas assim que toma tempo, né? É distante e a gente precisa fazer isso em 18 minutos. Aí a pessoa que chega, não tem experiência, obviamente não vai conseguir fazer isso no tempo, né, desejável. E por muitas vezes o que eu percebo é que a pessoa não se dá o tempo de acostumar com o serviço, sabe? E aí acaba desistindo e pedindo a conta. E outros também, acho que sente que o serviço é pesado e acha que anda demais, né? Então cada um tem aí, né, o seu motivo por estar desistindo de trabalhar, abastecendo a linha ali onde eu trabalho. E já se passaram 5 pessoas ali, né? Entre elas são pessoas que já moram aqui no Japão há um tempo, já estão acostumadas com o trabalho em fábrica, e outras que chegavam do Brasil, então ainda não tinham costume, né? Então, nesse caso, eu acho que de fato é um pouco mais difícil de acostumar. Leva aquele baque, né, inicial, e a tendência de acabar desistindo, eu acredito que seja maior para esse tipo de pessoa, sabe? Que não está acostumado ainda com esse tipo de trabalho. Tudo isso a gente consegue entender, né? Também existe um outro detalhe que eu esqueci de falar, que muitas pessoas também levam em consideração, o fator salário, né? Que de repente, para a cabeça das pessoas, fazer esse serviço aí, né, nesse tempo, o tipo de serviço, o ambiente, talvez eles acham que o salário não é condizente e pede para sair também. E eu sei que com tudo isso aí, não sei se foi a fábrica ou a empreiteira, acabou desistindo aí de contratar homens. Eles anunciaram aí
procurando candidatos para a vaga, mas colocaram ali que era para mulher, né, e a observação de que era serviço pesado. E apareceu gente, né? Tanto que vai entrar agora, a partir de amanhã, vai entrar uma pessoa no meu lugar e eu vou ter que mudar de serviço, né? E no outro turno já tem uma pessoa que começou na semana passada. E vamos ver se ela vai se adaptar mesmo ao serviço ou não. Já seria a sexta pessoa para esse outro turno. E no meu caso eu vou mudar por quê? Porque tem uma pessoa lá que ela vai ser realocada, né? Ela é Chain. Chain é efetivo, né? Ele é efetivo. E pelo nosso novo Kakariko seria um chefe, não é chefe da linha, é superior ao chefe da linha, né? E aí ele acha que efetivo não deve trabalhar abastecendo linha, tem que trabalhar na linha. Então ele vai passar para a linha, porque tem um senhor que está se aposentando, então essa pessoa vai para a linha, eu vou para o lugar dele, né, desse efetivo, e vai vir uma outra pessoa nova que vai entrar no meu lugar a partir de amanhã. Então vamos ver como que vai ficar. Eu ainda não vou mudar amanhã porque a pessoa que vai se aposentar ainda tem mais essa semana para trabalhar até quinta-feira. Então possivelmente só vou mudar na sexta, né? Então eu não sei como que vai ficar, mas amanhã ainda vou ter que fazer o serviço dele, que essa pessoa aí amanhã é folga dele. Então eu já vou entrar lá para ir treinando. Eu já fiz esse serviço há muitos anos atrás, então eu preciso pegar de novo para ir relembrando, né? Aos poucos ali. E mudança de serviço, a única coisa ruim nessas horas é o corpo, né? Ele já está acostumado com um certo tipo de serviço. Provavelmente eu vou começar a sentir dores de novo até acostumar, mas isso é rápido. Eu acredito que em uma semana tudo volte ao normal. Como eu sempre digo, eu acho que o trabalho é tudo questão de acostumar, né? Você segue uma rotina o dia inteiro fazendo a mesma coisa, então o corpo ele acaba se acostumando. E agora, como eu vou fazer um outro tipo de serviço, o movimento do corpo é diferente e por conta disso que começa a dar uma dorzinha aqui, outra ali, porque a movimentação do corpo vai ser totalmente diferente, né, do que estava acostumado até agora. Então, a única coisa chata, né, nessas mudanças é isso, né? E fora que uma outra coisa assim que às vezes a gente fica pensando muito é na questão assim das pessoas que trabalham ao seu redor, né? Eu já estava tão acostumado, você já faz o serviço, porque na fábrica tem serviços que a gente depende de outras pessoas, como tem serviços que você faz sozinho, né? E nesse caso aí, o que eu fazia, eu dependia de uma pessoa, né? O serviço era dividido no meio, uma parte era feito por um outro brasileiro e tipo, a melhor coisa que existe, né, dentro de uma fábrica é quando você se dá bem com o seu companheiro de trabalho, né? Isso aí é muito importante. E eu sei que ali era muito bom porque a gente já sabia, né, quando um precisava de ajuda, quando o outro precisava, e era uma coisa meio que já feito automaticamente isso. Era só você bater o olho e perceber, a gente já fazia o que teria que ser feito, independente do serviço ser nosso ou não. Isso aí ajuda bastante na questão do serviço fluir dentro do tempo que é necessário, sabe? Não atrasar, parar a linha, esse tipo de coisa. Ele fica muito mais controlado quando você tem essa sintonia com as pessoas que trabalham ao seu redor.
né? Então isso é uma coisa que eu vou sentir bastante. Já estava muito acostumado já com o modo de trabalho, né? Porque a gente tem detalhes tão pequenos assim que às vezes a gente pensa assim que não vai fazer diferença, mas que fazem uma diferença muito grande, né? Principalmente quando a gente tem esse tempo para cumprir. E para vocês verem como faz diferença, eu já trabalhei com pessoas que não tinham esse mesmo procedimento, né, da pessoa que eu trabalho agora. Então o tempo que eu fazia o serviço era praticamente bem próximo aos 18 minutos, né? Tipo 17 minutos, 16, quando rápido, né? E às vezes até passava dos 18. E agora, né, do jeito que tá, a gente, né, pelo menos no meu caso, por muitas vezes, é lógico, né, que sempre tem alguma coisa que acontece e faz com que o tempo fique um pouco mais longo, mas quando estava rodando tudo direitinho, a gente conseguia ter um tempo até de sobra ali, razoável, para você dar uma descansadinha aí, porque a gente anda pra caramba o dia inteiro, né? Então já fazia o serviço praticamente de olhos fechados, porque já estava tudo, né? Ele sabe o que eu tenho que fazer, então sempre estava organizado de uma maneira que facilita para mim. E da mesma forma que eu devolvi o carrinho para ele, de uma forma que as coisas ficassem fáceis para ele, né? E isso aí é uma coisa que eu sinto muito em estar perdendo, né? Mas faz parte. E vamos ver como que vai ser esse nosso novo serviço aí, né? Vamos aguardar. Aí na próxima semana provavelmente eu vou estar falando alguma coisa aí sobre isso, né? Se melhorou, se piorou, como que ficou a situação. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo.